Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amado do Senhor, louvado seja o nome do Senhor por essa manhã. Eu quero pedir perdão. Ontem eu estive na cidade e acabei me atrasando, e eu ia fazer no carro, depois não deu tempo, a hora passou. Eu peço perdão aos irmãos, mas estamos aqui hoje para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você que está aí, eu vou pôr um louvor do Nana Azevedo. Ouça isso. Se você estiver ouvindo bem aí, dá um joinha. Paz do Senhor Jesus, amado. Bispa Denise, glória a Deus. Entrando aí. Louvado seja o Senhor. Vou escolher um hino pra gente, esse hino de Nana Azevedo, muito bonito. Eu exalto o Senhor, adoro Ele. Paz do Senhor, irmão José Castro Torres. Deus abençoe aí o Senhor. Paz do Senhor, irmã Priscila e Alberto, servos de Deus Altíssimo. Domingo teremos Santa Ceia do Senhor. Vamos estar juntos. Louvado seja Deus. Glorificado ao Senhor. Se estiver ouvindo bem, faz assim. Paz, amada, glória a Deus. A sua família aí, a Priscila.
Obrigado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu não sei se o irmão está ouvindo bem aí agora. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, em nome de Jesus. E quero já estar lembrando os irmãos que hoje nós estaremos às 20 horas na rua Murilo Furtado, 849, com a palavra de Deus sendo ministrada pelo nosso bispo Edson, e nós estaremos presentes e teremos a unção do Senhor para que possamos a unção do Senhor para que possamos receber o óleo da unção em nossas cabeças para fortalecimento do Senhor. E eu quero já estar lembrando os amados aqui, tudo é ao vivo, eu estou aqui tentando botar o microfone para não pegar os sons aqui paralelo, mas nós vamos dando glória a Deus, louvado seja o Senhor. E eu quero estar lembrando, então às 20 horas, Rua Murilo Furtado, 849. Mas domingo, irmãos, domingo, a paz do Senhor, irmã missionária Sônia Menezes, Deus abençoe a senhora, compartilhe aí com os amigos aí, a todos os irmãos. E no domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então é um momento sublime, momento que a gente se entrega a Deus, é um momento que a gente tenha a lembrança, do memorial da comunhão com Jesus. Então vamos fazer isso em nome de Jesus. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Nós leremos, eu vou ler o capítulo 2, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deveras ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis, versículo 3, que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, nós, quando temos a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem o mesmo um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Aqui essa parte da palavra em Coríntios, cartas aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele lógico, ele traz as questões que são julgadas, as contendas, as coisas impuras, que é apresentado para o mundo, pela igreja. Então aqui ele está falando da igreja de Coríntios, a qual julgavam causas, mas que elas eram escândalos ao mundo. E também, mas citando que nós haveremos de julgar o mundo, quando a vinda de Jesus agora, a volta, na verdade, que é a segunda vinda, ele primeiro preparará a igreja. A igreja está sendo
preparada para o arrebatamento. São pontos distintos. Então, a vida cristã, dia a dia, é uma preparação para o arrebatamento. Mas quando houver o arrebatamento, Jesus preparará a igreja para julgar o mundo e para também julgar os anjos. Que coisa tremenda, porque tem os anjos decaídos, eles serão julgados, o juízo de Deus virá sobre uma condenação eterna, que por enquanto ela aguarda, porque aquilo chama-se paz do Senhor, Adriana Flávia, amada. E a condenação eterna vai jogar Satanás e seus anjos e aos desobedientes também no lago de fogo. Essa é uma prisão eterna que ainda não está inaugurada. Então, nós que estivermos aprovados, a igreja, ela junto com Cristo, nós seremos, quando nós vamos ao juiz, o juiz tem o promotor, promotoria, que dá toda assistência ao juiz, e o juiz julga, mas essa promotoria pode ajudar a condenar, ela aponta o julgamento daquilo que o juiz haverá de promulgar, haverá de assinar definitivamente. Então a igreja estará junto com Cristo no dia do julgamento. A igreja, ela julgará tanto a homens quanto a anjos. Homens, aqueles que forem rejeitados por Deus, que não estarão naquele momento com seu nome, ou uns riscados, porque a palavra garante, tem quem diga assim, não, o nome está no livro da vida, Jesus pagou a graça e vai levando. Não, lá em Moisés, Deus disse que riscaria o nome do livro da vida daqueles que o desobedecessem. Então risca-se. E aí, os que estiverem com seu nome riscado e os que não estiverem escritos no livro da vida, esses serão julgados por Deus. Então Paulo chama a atenção da igreja de Corinto a um dado, se nós havemos de julgar, de estarmos, depois de aprovados, como tribunal de Cristo, e nós seremos parte, seremos promotores, seremos os apoiadores, a âncora de Jesus no julgamento, já não será mais os anjos, será nós, a igreja que está sendo aqui preparada, e que ele a preparará nas bodas do Cordeiro, quer dizer, concluirá apenas, né? Para que nós possamos julgar o mundo, os homens, né? O mundo, e também os anjos. Olha que coisa tremenda. Então, aí Paulo está trazendo a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, de quem faz parte do projeto de Deus como igreja e de quem não faz. A igreja, ela é protestante, a igreja evangélica, a gente fala evangélicos, mas são protestantes. A palavra protestantes, ela vem de Martinho Lutero, que usa essa palavra num contexto de protesto. Então, protestante quer dizer, aponta o que não presta para o homem, para que possa ter o preceito de Deus. Então, essa é a forma. E a igreja de Corinto, ela queria viver, eles vinham para a igreja, vinham cear, vinham participar do corpo de Cristo, se batizavam, mas eles queriam as contaminações que estavam no mundo. Tudo aquilo que você pensar
que é contaminação hoje, não vem da agora, vem de trás, vem do paganismo. E eles trouxeram isso envolvendo a igreja. Então o apóstolo Paulo, quando chega no versículo 12 do capítulo 6, é bom ler todo, você vai ver que nós havemos de julgar. E ele antes do 12, perdão, ele diz assim, no versículo 9, não sabeis que o injusto, nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, rasgue essa palavra, nem sodomitas, mulher com mulher, homem com homem, nem ladrões, a pessoa que rouba, engana, toma do outro, nem avarentos, nem bêbados. Ó, a bebida, tem quem diga hoje, e eu ouço de vez em quando, aonde está na Bíblia que não pode beber? Olha aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, e não é doutrina de homens, é doutrina da Bíblia, que nos esclarece que não podemos andar com o mundo. A igreja proíbe? Não. A igreja aponta os erros. A igreja aponta o que é ilícito diante de Deus. Então no versículo 12 ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele está dizendo, você quer andar na prostituição, você quer andar marcado pelo mundo, com a aparência das coisas que o mundo oferece, com o modismo do mundo, com o estilo do mundo, pode andar, não tem problema, mas não pode ser exemplo dentro de uma igreja, não pode pegar nas coisas de Deus, não pode querer fazer parte de um corpo de salvação que foi pago por preço de sangue, foi pago por preço, que deu a própria vida. Então nós não podemos querer manipular Deus. Deus não é marionete, o Espírito Santo não é marionete que ao movimento dos dedos faz o movimento de um boneco inanimado como se estivesse animado. Nós não somos isso, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos falhas, mas o que é falha? Falha são falhas normais, a gente se sente às vezes mal, ou não gosta, ou sorri, ou chora, ou se entristece, ou lembra. Isso é normal. Agora perdoamos, agora buscamos. O Evangelho é para transformação. Transformação. O Evangelho é para ser contra o curso do mundo. Nós andamos em outro curso. Então, se fosse a igreja para compartilhar com as coisas que estão no mundo, que se fazem do mundo, a seus corpos, a sua maneira de viver, então não precisa igreja e não precisa Bíblia, porque a Bíblia é a orientação. E o que está na Bíblia? O que está na palavra de Deus? Então, um pregador, ele disse o seguinte: a autoridade
num condado dos Estados Unidos, uma autoridade policial estava no seu posto, e aí vinha um carro em alta velocidade, acima da velocidade, e ele foi até a beira da estrada, levantou a sua mão com a sua estrela no peito, que é o xerife, e levantou a mão e o parou, e ordenou que parasse. E ele parou. E quando ele parou, aquela autoridade disse para ele, aquele xerife disse para ele: o senhor está acima da velocidade. Ele disse: como? Ele falou assim: porque eu vi que o senhor corria muito, porque não havia tecnologia aí há uns anos atrás. E ele disse: como? Não estava. Ele falou assim: mas eu não estava, eu estava dentro da velocidade. Ele disse: mas eu vi, você estava acima da velocidade. E o homem ficou querendo discutir com o policial, com a autoridade, com o patrulheiro, que na verdade era até o xerife daquele condado. Então o xerife virou para ele assim: vamos ver o que diz, o que está na lei. E aí, quando o xerife leu que acima da velocidade havia multa, ele aí se calou, e aí o juiz o multou e disse: você está fora da lei. Então a palavra de Deus, a igreja, é para se cumprir a palavra de Deus. A igreja é para se cumprir os mandamentos do Senhor. Senão, para que ter igreja? Para teatro? Eu vou no teatro, como ia no mundo. Para ter igreja, é como se fosse um cinema de ajuntamento, onde a gente vai ver algo fantástico, algo inusitado, assim, criado como se fosse uma alegoria de vida. A igreja não é isso. A igreja é um ajuntamento do corpo de Cristo, onde o mandamento de Cristo ensina a ir na contramão do mundo, na contramão daquilo que o mundo nos oferece. E o mundo nos oferece tudo isso que o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis. Então primeiro ele vem dizendo: não sabeis vós que hão de julgar aos homens? Você sabe que você está fazer parte do tribunal de um juiz, e você ser o promotor pode apontar coisas para o juiz, porque ele recolhe dados do advogado, o promotor, e ele aponta a leitura, a realidade dos fatos para o juiz, porque o juiz não fica só história. A pessoa tem até a oportunidade de se defender, abrir a sua boca e se defender, mas primeiro o juiz lê os fatos, não história, porque história qualquer um pode falar, qualquer um pode abrir a sua boca e dizer coisas, mas o juiz quer fatos de provas para que ele possa julgar. E assim serão os crentes que julgarão até os homens, quer dizer, serão os promotores, serão os advogados, para que apontem a promotoria ao juiz, aos fatos da condenação daqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, ou que brincaram com a palavra de Deus. Eu no meu ponto, eu preferia não ser crente, não conhecer as Escrituras Sagradas, porque o apóstolo Pedro diz que é como cão que vai ao seu próprio come, seu próprio vômito, ou como a porca que volta ao despojador de lama. Você lava ela e daqui a pouco ela deita lá no meio da lama, nos chamando de aqueles que retornam ou que ficam no evangelho querendo viver o mundo como porcos. É isso que Paulo está falando. Ou como cão, né? Então, nós não aceitamos muito uma palavra dessa, mas foi a palavra que o apóstolo Paulo pregou na carta aos Coríntios, dizendo: eles entravam
na igreja, mas não mudava, não houve transformação, não é toda a igreja, mas uma parte da igreja. E não havia transformação. Então eles queriam, se era prostituta, ficou prostituta. Se era beberrão, continuou beberrão. Porque bebida não faz mal. É assim que a gente vai caindo nas ignominias do homem, que dirige a igreja, mas larga a igreja. Marcamos o corpo para viver, vestimos aquilo que o mundo veste, né? Vestimos, nós vamos aos estilos da humanidade, e aí nós vamos pecando contra Deus, porque ele vai chegar num ponto que ele diz que de fora ficarão esses, mas ele não está falando do impuro. O impuro já está condenado, ele está falando da igreja. Paulo aqui não está falando aqueles que não se converteram. É muito bom a gente entender a profundidade das Escrituras Sagradas, que quando em Apocalipse capítulo 13, ela fala que bem-aventurados que terão parte na primeira ressurreição, porque ele está falando da igreja, a igreja que temeu, a igreja que obedeceu, a igreja que cumpriu a palavra de Deus como templo, como corpo de Cristo, a qual ele é o cabeça. Jesus não pagou a sua vida para a igreja ser como o mundão. Essa é a diferença. Ainda que eu peque, ainda que eu erre, eu não posso que alguém siga os meus erros. Diz assim, mas a igreja ali permite, a outra também, a outra não é. É problema deles. A palavra diz que cada qual dará conta de si mesmo. A gente vê, né, da primeira vez tivemos 2011, uma catástrofe em Teresópolis, em Nova Friburgo, e nós fomos lá. E depois ficamos vendo na televisão, olha toda a verba, olha o prefeito foi preso, olha caminhões foram desviados. Irmão, cada um vai dar conta de si, porque é um absurdo. A pessoa vê as pessoas em desgraça, né? E desviar o dinheiro, desviar as coisas que podem ajudar o seu próximo, que foram destinadas para aquilo. É triste a gente ver isso. E é triste a gente ver que isso pode acontecer novamente. Mas nós, que somos pequenos, ou que somos uma gota no oceano da igreja, faremos o que a gente acha correto. Cada um, não esqueça, cada um vai, quando chegar diante de Jesus, haverá até um filme do que aconteceu. Aí não adianta a pessoa chorar, não adianta a pessoa dizer, mas Senhor, estava na igreja, eu larguei o mundo. Dizer largou não, você foi para a igreja, mas você viveu o mundo na igreja. Essa é a diferença. Se o nosso corpo é templo, e o apóstolo Paulo ele quer chegar nisso, no contexto que o corpo do crente é templo. E não adianta a gente pegar assim e dizer, a parede não é templo, não, a igreja de Cristo é o templo, local onde se reúne para adoração. Agora, o templo, morada do Espírito Santo, que você entra na igreja e sai, e ele está em você, aonde você for, ele está contigo, é o templo corpo. É esse templo que vai ser salvo. Não vai ser as paredes têm que ser respeitadas como casa de Deus, local de oração, local de adoração. Mas as paredes vão ficar. Quem vai ser arrebatado não é as cadeiras, não é as luzes que piscam, não é o instrumento material, mas tudo que está consagrado ao Senhor é para obedecer por temor. E assim está consagrado o nosso corpo. Então Jesus morreu em vão a cruz de Cristo. Paulo diz, não faça em vão a cruz de Cristo. E quem faz em vão a cruz de Cristo? Quem quer o mundo, quem quer as coisas do mundo, quem quer viver como o mundo e acha que não é pecado. Então nós
Temos que saber que o nosso corpo, então ele diz, de fora, no versículo 9, do capítulo 6 de 1 Coríntios, ou não sabeis que os justos não herdarão, os injustos, perdão, não herdarão o reino de Deus? Quando ele está falando de injusto, ele não está falando do mundo. O mundo não é injusto, o mundo é pecador, o mundo já está condenado. Ele está falando, só comete injustiça quem é justo, só é reconhecida a injustiça pela justiça, quando ela é errada, quando ela é desviada a conduta da verdade. A justiça é a verdade, e quando ela é verdade, como injustiça, ela é injusta. Essa é a diferença. E só é chamado de injustos os que estão na igreja. É isso que Paulo está falando. Ele não está falando para o mundo, está falando para a igreja. Por isso ele diz, as vossas contendas escandalizam o mundo, não há de resolver entre vós. Vocês vão ser como o mundo. Então ele diz assim, ó, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí depois ele diz, todas as coisas minha lista. A igreja não te proíbe a fazer o que você quer, não, meu irmão. A igreja não te proíbe, Deus não me proíbe, não, meu irmão. Deus não proíbe, você pode virar de cabeça para baixo e fazer o que você quiser. Nós podemos fazer o que quiser, é isso que Paulo está falando. Faz, mas sai da igreja, vai viver o mundo. Para que veio para a igreja? Para que a gente veio para a igreja? Para que nós viemos entender as Escrituras, entender que Jesus Cristo... Adianta a gente chorar, chegar no Natal, dizer, ai Jesus, meu amor, Cristo, meu adorado. E a gente faz o ano inteiro as travessuras que o mundo faz. E depois nos concentramos em a hora que como dizia minha avó, que o pau canta na casa de nós, que a gente acorda, que a gente diz, ai Senhor, me ajuda. Nós temos que saber se somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo versículo 18, foge da impureza. A igreja de Cristo é corpo é templo. Paulo diz, no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são, versículo 15, são membros de Cristo? Então, nossos corpos são membros de Cristo. Nós não podemos entregar os nossos corpos ao engano, à luxúria do mundo, ao padrão do mundo, aos estilos do mundo. Nós não podemos entregar, não devemos, poder pode, lógico que pode. Agora o que eu não posso é estar no altar do Senhor, dizer que sou instrumento, ter os dons de Deus que são preciosos, louvar, adorar, tocar, pregar, limpar e querer, quer dizer, participar, ser ungido de Deus dentro da igreja, e nós sermos ungidos de Deus, seja obreiro, diácono, missionário, evangelista, e sabe, o nosso corpo não muda. Nós recebemos o chamado de Deus para que a gente mude, não seja como o outro. O irmão pode me roubar, o irmão pode me enganar, mas eu não posso fazer isso. O irmão, a pessoa que eu conheço, ou amigo, ou parente, seja o que for, pode andar como quer andar, mas eu não deverei. Eu posso,
Então é melhor que não conheça, Paulo diz. É melhor que não conhecesse a palavra de Deus. Porque conhecendo, ficam cauterizados, né, com engano, né, porque é como que Deus fosse nada, e Deus não vê nada. Deus vê minhas falhas, meus desejos, minhas falhas, Deus vê. Mas agora, Deus não vê que eu quero usar o meu corpo, não para o Espírito Santo, mas para as coisas do mundo. Então está aqui o apóstolo Paulo, eu quero encerrar, orar com você. Leia a palavra de Deus. Não, a resposta está aqui. A mensagem do pão diário de hoje é: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E qualquer resposta não precisaria de homens para tirar dúvidas. Estou falando de dúvida. Não estou falando a mensagem tem que ser pregada e ser ouvida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, não precisaria tirar dúvida se viesse para a Bíblia. O que diz a Bíblia? É o que o xerife disse para o homem que discutia. Que aonde está? Por que vai me multar? Eu não estava mentindo. Então o xerife pegou a lei e disse para ele: o que diz a lei a teu respeito? Então a lei diz que se você está acima da velocidade, você leva a sua multa. E você vai levar a sua multa. E a lei de Deus, a palavra de Deus diz que de fora ficarão os impuros, os idólatras, sodomitas, os bêbados, os que bebem sim, os que tomam as suas cervejinhas escondidas de Deus, as suas caixas, suas cachaçinhas escondidas de Deus, dizendo que não faz mal. Aos que por baixo do pano vivem o sodomismo. Então tudo isso vai ficar de fora, diz a palavra de Deus. Porque ninguém vai entrar na glória, ninguém vai enganar a Deus. Engana o homem, mas eu posso te enganar. Você pode me enganar, mas ninguém engana a Deus. Então eu quero orar, fazer a oração com você aqui agora. Deus de Abraão, nos ajuda, Senhor. Deus de Isaac, Senhor, Tu nos deu uma promessa. Em Abraão Tu nos chamou, Senhor, ele pai da fé. Senhor, e como filhos da promessa em Isaac. E Jacó, Senhor, a qual Tu chamou o filhinho, bichinho de Jacó, a qual Tu nos constitui filhos, Senhor. Pedimos, ó Pai, ó Jesus, para que nós, Senhor, atentemos para a Tua Escritura, para que Teu Espírito Santo nos ensine, nos alerte, porque sabemos que somos os pecadores. Mas, Senhor, não andamos como o curso do mundo, não andamos no pecado. Por isso Te pedimos perdão, Senhor, de nossas igrejas, que hoje não traz a doutrina da palavra, porque está na palavra, o que está escrito é o Teu cumprimento, é da Tua boca. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que na palavra está escrito, e de ver na palavra o que está escrito, aquilo que a palavra fala a nosso respeito, a respeito da igreja, para que possamos andar segundo o Teu Espírito, e não o curso dos desejos da carne. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque todas as coisas me é lícitas, mas não me deixo levar por nenhuma delas. Senhor, que esta palavra venha chegar aos corações da Tua igreja, os corações do Teu povo, Senhor. Nos ajude, porque sabemos que o mundo nos oferece uma beleza, e um adorno, e um arranjo,
Senhor, de coisas que são momentâneas, são passageiras. Senhor, que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dor venha sobre a tua igreja. Que haja cura, libertação, restauração e salvação. Eu oro, Senhor, que haja paz. Que haja paz da Rússia, na Ucrânia, nos países escandinavos e nos países, Senhor, da América Central, da América Latina, do Oriente. Senhor, que haja paz entre as nações, porque a tua palavra está se cumprindo. Estamos à beira da terceira guerra. Guarde-nos, Senhor, de todo o mal desta terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que esse pão da vida seja levado leve e diga, envie para outros, para que possa chegar a toda a igreja de Cristo na terra, porque Jesus está às portas. Deus abençoe, meus amados. Estaremos hoje às 20 horas na igreja. Eu, a Bispa Lenice, a palavra hoje está direcionada ao nosso Bispo Edson, e nós estaremos lá como colunas intercessórias, com unção de Deus para que quebre o jugo sobre todos, em nome de Jesus. Domingo, Santa Ceia do Senhor, não esquece. Amém.